Manhã na Rio. Entrevista. Música popular brasileira mais rica, mais bonita do mundo, com certeza. 7h20. Vamos então agora, amigos e irmãos, a primeira entrevista aqui do nosso programa. A primeira entrevista do dia. O tema interessante, hein? Percevejo de cama. Vamos ver do que se trata. Bem, então, amigos, com a chegada de eventos internacionais no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a atenção deve ser redobrada para uma praga que vem causando preocupação no exterior, principalmente na Austrália e Estados Unidos. Estamos falando do percevejo de cama mesmo. Já ouviu falar dele? Bem, ao contrário do nome, o percevejo pode ser encontrado em outros locais e invadem residências através de malas de viagens, caixas e roupas. Ninguém quer que isso aconteça, não é mesmo? Então, como fazer para nos prevenirmos dessas coisas? Meu Deus do céu, percevejo de cama. Bem, quem irá nos dar essas dicas é o atual diretor da ABCVP, Associação Brasileira de Controle de Vetores e Pragas. Com muita alegria e respeito, estamos cumprimentando o senhor Cláudio Zindel. Cláudio Zindel, bom dia e bem-vindo à Rádio Janeiro. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Célio. Bom dia aos seus ouvintes também. Tá, muito obrigado pela gentileza, o senhor tão gentil, acordando cedinho, né? Para começando a trabalhar, dando uma entrevista aqui na nossa emissora. Muito obrigado pela sua participação. Um prazer. Senhor Cláudio. Então, por favor, senhor Cláudio, inicialmente, podemos conhecer um pouco mais sobre o percevejo de cama, sua origem, porque ele tem essa extensão cama, o nome. Por favor, troque miúdos para nós. Célio, o percevejo de cama, a origem dele já é bem conhecida, né? Porque, na verdade, é uma coisa curiosa, que a gente já matou esse bicho, né? Ah, é? O mundo inteiro foi muito infestado de percevejo de cama na década de 40, até a década de 40, mais ou menos. Sim. E aí, com a entrada dos inseticidas químicos, eles foram radicalmente eliminados. Acontece que o tempo foi passando e os inseticidas mais fortes e mais tóxicos que a gente tinha para o meio ambiente foram todos banidos entre 70 e 80, né? Na década de 70 e na década de 80. E o percevejo de cama, ele foi se mostrando cada vez mais resistente a inseticida. Opa. E daí na década de 90 e 95 ele ressurge na Austrália com uma praga extremamente resistente e extremamente danosa. E de lá para cá, veio recolonizando o mundo inteiro, chegando aqui no Brasil, há coisa de 6 ou 7 anos atrás de novo, e se instalando fortemente. Essa é mais ou menos a história dele. Eu lembro... Perdão. Assim, as pessoas mais velhas vão lembrar como vão lembrar do percevejo de cama quando a gente era criança. Me permita, eu lembro, ele tinha um cheiro forte, um cheiro ruim, não era isso? Quando espremido ele tem um cheiro ruim. Sim. Exatamente, eu sou mais ou menos daquela época. Bem, amigos, estamos conversando com o senhor Cláudio Zindel, ele é ex-presidente e atual diretor da ABCVP, tá? Está trazendo para nós um tema muito curioso, importante, saúde inclusive, percevejo de cama. Agora, a gente vimos que esses bichos têm causado preocupação, o senhor inclusive mencionou para nós agora, Austrália, Estados Unidos. Agora, por favor, diga-nos, essa preocupação fica somente por conta das viagens para essas nações? Ou não? O negócio é mais abrangente ainda, tá? No primeiro momento, sim. Quer dizer, isso aqui para o Brasil começou mais ou menos em 2005. Então, naquele primeiro momento, dependia de encontrar lá fora e trazer para cá, ou de quem trabalha profissionalmente em hotel, porque os viajantes de lá podiam trazer aqui para os hotéis. Mas hoje em dia já não mais, porque muitos já entraram. Então, hoje em dia, a gente vê muita ocorrência de percevejo de cama na residência de pessoas que foram para o exterior e também nos hospitais, onde eles conseguem se proliferar. Então, e a gente já tem até percevejo de cama acontecendo em escritório, sério. Então, assim, hoje em dia já não fica mais restrito a viagem. Agora, como que nós devemos saber que eles estão presentes, hein? É fácil identificá-los? Não é muito, não. Não é não, né? Não é muito, não. Porque o percevejo de cama ele tem um hábito extremamente noturno.
A estatística mostra que o horário que ele prefere morder as pessoas é em torno de 2 às 4 da manhã. Um detalhe, o percevejo, ele morde, ele agride as pessoas, é isso, é? Sim, eles são hematófagos obrigatórios, eles só vivem a partir de sangue. Meu Deus! E a preferência deles é sangue humano. Sangue humano, tá certo. E eles sempre se alimentam nesse horário, no meio da madrugada. E para ser pior ainda, Célio, um percevejo pode ficar sem comer nada durante quase 10 meses, quase o ano inteiro. Então ele fica bem escondidinho, né? Ele se esconde muito, ele é pequeno, ele se esconde muito. O que a gente percebe são as picadas 1 ou 2 dias depois que ele mordeu. É que a gente vai conseguir perceber a picada no próprio corpo, e aí dificilmente a gente vai associar que aquela picada pode ser de um lugar que a gente dormiu 1 ou 2 dias atrás. Aí é dificuldade. Então eles são encontrados também dentro da nossa casa, nas bagagens, o pessoal que viaja pode de repente trazer, não é, da viagem esse bichinho tão ruim. Agora, o senhor poderia nos explicar como esses pequenos animais têm acesso na nossa mala de bagagem? Acho que essa explicação é fácil. Eles ficam escondidos no hotel lá na Austrália, entram na nossa mala e vêm para cá. Deve ser assim, não é? É mais ou menos isso mesmo, mas tem alguns hábitos do viajante que ajudam ele, né? A culpa... porque, por exemplo, muita gente chega no hotel, o quarto tem 2 camas, ele coloca a mala em cima de uma, vai dormir na outra, né? E deixa a mala dele aberta a noite inteira. Aí não pode. E o percevejo entra. Atenção, viajantes, vocês que viajam muito, olha aí o detalhe. Vamos pelo menos fechar as malas, né? A mala deve ser aberta, você tira a sua roupa, fecha ela. De preferência não deixa em cima da outra cama, porque se não tiver uma pessoa quentinha na outra cama, o percevejo vai achar a sua mala. E aí você traz para sua casa na viagem de volta. Quer dizer que esse percevejo ele já existiu naquela década de 40, surgiram aí uns remédios, inseticidas, eles foram dizimados, mas estão de volta, é isso? Esse é o problema. Mais resistente, Sérgio. Bem mais resistente. Agora, por favor, senhor Cláudio Zindel, então quais os riscos de termos em nossa casa o percevejo de cama? Quais as doenças que podemos adquirir através do contato com esse bicho? As doenças, elas podem ser graves, inclusive, senhor Zé? Não, então aí a gente tem 2 boas notícias, Célio. A primeira é que o percevejo de cama, ele não está associado a nenhuma doença transmitida. Assim, a única afecção que ele realmente está associado são as alergias. As alergias e o incômodo que ele causa. Sim. No caso de hospitais, pegando pacientes assim debilitados, ele pode ter um papel importante mesmo em ajudar a debilitar mais ainda a pessoa, porque eles sugam sangue, né? Tá certo. Agora... Pois não. Não, perdão, é que eu estou empolgado com a entrevista. Continue, senhor, por favor. Mas a segunda boa notícia que a gente tem é que, assim, como o mercado de controle de pragas conhece essa história desde que ele reapareceu na Austrália, ele tem se preparado. A associação tem feito vários cursos preparatórios, tem capacitado todos os seus profissionais para atender a questão de percevejo de cama e não permitir que isso seja um problema ou uma vergonha nos eventos que a gente vai ter pela frente. Tá. O senhor falou em associação, nós no início da entrevista lemos aqui uma sigla ABCVP. Abre essa sigla para nós, o que ele significa? Quem diz isso? A ABCVP é a Associação Brasileira do Controle de Vetores e Pragas. Importante. Que o percevejo não é um vetor, porque ele não transmite doença, mas ele é uma praga, né? Tá bom, vamos dando sequência então. Agora, sintomas, a gente sente o quê? Coceiras, alergia, febre, falta de apetite. Quais são os sintomas e o tratamento, por favor? Os sintomas são o que acontece com ele, a picada do Cimex, né, do percevejo de cama. Sim. Ela é indolor. E no dia seguinte, ou 2 dias depois, ela normalmente vai fazer uma reação inflamatória, que é alergia à saliva que ele injeta. E ela levanta na forma de um estufado. Não é uma picada comum que você olha e diz, foi picado por um inseto. Ele levanta como um estufado alérgico mesmo, aquela coisa vermelha, edemaciada e saliente.
E só que às vezes isso pega, porque o Cimex, ele morde a pessoa à noite, a pessoa está quieta e ele não dói. Então ele começa a morder a pessoa, ele morde um braço, aí ele vai e morde de novo, aí ele morde um pouco mais adiante, e isso vai fazendo como se fosse um caminho na pessoa. Meu Deus. Às vezes a pessoa tem as costas inteiras mordidas. Quando a alergia vem, dá coceira. Então, às vezes a pessoa acorda, vai embora do hotel sem sentir nada, e depois, no final do dia ou no dia seguinte, começa com uma coceira, vai ver que está com as costas toda empolada e não sabe de onde foi. Esse é o principal sintoma da picada do Cimex. Cimex é o percevejicama, é o nome científico dele. Percevejicama. E o interessante é que é indolor. Poxa, se pelo menos doesse um pouquinho, né? Agora, temos aqui a pergunta número 8, estamos quase concluindo, mais 2 ou 3 perguntinhas. Me permita, senhor Cláudio Zindel. Essa aqui é importante mesmo, muito atual, inclusive. Então, por favor, o que vem sendo feito para proteger nossas cidades desses bichos, até a época desse nosso mega evento que acontecerá aqui no Brasil? Muito importante, né? Célio, sim, na verdade é pouco que a gente tem feito. A associação tem, por sua própria iniciativa, capacitado profissionais. Então a gente tem promovido vários cursos. No ano passado a gente fez o Dia do Bad Bug, reunimos todas as empresas de controle de pragas para tratar desse assunto. Agora, na semana passada, acabamos de fazer um evento específico sobre isso também. As empresas, elas estão preparadas tecnicamente, elas estão preparadas para atender isso. Mas se a gente pensar no que foi feito no mundo, é muito pouco. Por exemplo, várias cidades nos Estados Unidos, como por exemplo Nova York, criaram fundos da cidade para proteção de bad bug. Porque o problema, Célio, é que como ele é um bicho que às vezes o hotel demora a perceber que ele existe, dá tempo dele colonizar não um quarto, mas um andar inteiro. E o tratamento às vezes envolve interditar o andar todo. Então, por exemplo, para o Rio de Janeiro, que tem uma carência de leitos de hotel, imagina ter um surto de bad bug e ter que interditar vários andares de vários hotéis de uma vez só. Puxa, era só o que faltava, né, doutor? Agora para concluir, qual é o tamanho desse bichinho? Dá para vê-lo assim a olho nu? Ele é pequenininho, tamanho de um marimbondo, de uma baratinha? Qual é o tamanho dele? Dá para enxergar? Dá, né? Célio, para o ouvinte entender bem, a gente tem que pensar mais ou menos como o carrapato. É pequeno, né? O carrapato, o miquim, aquele pequenininho, a gente quase não vê. E o adulto, a fêmea cheia de sangue, pode ficar do tamanho de um grão de feijão. O Cimex é mais ou menos a mesma coisa. Os primeiros instares, que a gente chama, né, as formas jovens, elas são muito pequenininhas e a gente praticamente não vê. E os adultos, eles podem ser um pouco maior que um grão de feijão, mas ele tem um detalhe, ele é bem achatado, sempre vai ser bem achatado. Mesmo a fêmea cheia de sangue, ela é bem achatada. Então, o hábito dele é entrar em frestas. As frestinhas, aquelas apertadinhas, é onde ele se esconde. Então, tá certo. Desde já, muito obrigado por essas informações importantes. Agora, nós estamos concluindo, senhor Cláudio Zindel. Eu tenho aqui um site dos senhores. Eu poderia divulgá-lo desde já? Claro. Me autoriza? Aqui diz aqui, amigos, www.abcvp.com.br. É isso, né? A instituição fica aqui no Rio, em Vila Isabel, não é? A instituição é em Vila Isabel, aqui no Rio de Janeiro. Dentro do site da BCVP, o ouvinte vai poder encontrar as empresas que participam do programa de controle de bad bug, se ele precisar, e os telefones das empresas e da associação também. Então, me permita, eu tenho 2 telefones aqui. Amigos, é o 3879-5516, não é isso? E o 2577-6433. Então, eu não tenho nem palavras para agradecer a importância, a utilidade dessa entrevista. Muito obrigado, senhor Cláudio Zindel. O senhor viria aqui uma outra oportunidade, daria mais uma entrevista, pode ser? Com certeza, Célio, com certeza. Então nós ficamos combinados assim. Será por telefone, tá? Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí pela instituição, né? A nossa ABCVP, cuidando dos percevejicamas, trazendo para nós dicas importantes. Muito obrigado mais uma vez, bom dia e até um próximo encontro.